Viktor Orbán continua mentindo descaradamente após o encontro com Donald Trump. Todos ainda lembram da lenda de Viktor Orbán de que os Estados Unidos da América teriam excluído totalmente e por tempo indeterminado a Hungria das sanções ao petróleo russo, permitindo que Budapeste comprasse petróleo e gás russos sem problemas. Houve contradições evidentes entre as declarações oficiais da Hungria e dos Estados Unidos da América sobre a exclusão das sanções russas. Viktor Orbán e Péter Szijjártó afirmam principalmente a seus eleitores que as exceções são válidas por tempo indefinido, sem restrições. Sobre as obrigações recíprocas da Hungria, eles também, por algum motivo, não dizem nada. De repente, um representante da Casa Branca anuncia que as exceções foram concedidas só por um ano. E a Hungria, além de comprar gás natural liquefeito dos Estados Unidos no valor de 600 milhões de dólares, comprometeu-se a diversificar suas fontes. Se isso não acontecer dentro de um ano, então as sanções podem recair sobre Budapeste. Em Washington, dizem nos bastidores que Viktor Orbán mente muito, mas compreendem seus motivos. Na primavera de 2026, ele enfrentará eleições parlamentares e quer muito vencê-las, e Trump ficou feliz em ajudá-lo nisso. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário detalhado neste vídeo e siga meu canal no Telegram, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga de patrocinador pelos dados e links disponíveis. Na descrição deste vídeo está escrito apoiar o canal Alexei Petty. Escolha-te o formato mais conveniente para você, agradeço qualquer apoio. Então Viktor Orbán, logo após o encontro com Trump em Washington no sábado, também declarou que a Hungria recebeu uma isenção indefinida das sanções dos Estados Unidos da América para o uso de petróleo e gás russos. Mas hoje um funcionário da Casa Branca declarou que isso é mentira. No mês passado, os Estados Unidos da América, vale lembrar, impuseram sanções relacionadas à guerra da Rússia contra a Ucrânia, contra as empresas petrolíferas russas LUKOIL e Rosneft, que representavam uma ameaça de novas sanções contra a organização. Empresas que compram petróleo dessas firmas. Aqui está um exemplo. O ministro da Hungria, Viktor Orbán, aliado de longa data de Donald Trump, pelo menos é o que ele pensa, se encontrou com Trump na Casa Branca na sexta-feira para pedir um adiamento, para que não imponham sanções contra a Hungria, permitindo que os húngaros continuem comprando petróleo russo, já que a Hungria depende bastante da energia russa. E Orbán que está esperando as próximas eleições? E agora, hoje, 2 dias após o encontro, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, continua afirmando publicamente que os Estados Unidos da América concederam uma isenção permanente das sanções para a Hungria. Budapeste, supostamente, não precisa fazer nada em troca. Dizem que Orbán foi lá, bateu na mesa e pediu: Donald Trump, cancele as sanções agora. Trump teria cancelado sem discutir, segundo Szijjártó. Não há absolutamente nenhuma sanção sobre o fornecimento de petróleo e gás para a Hungria por tempo indeterminado. A agência Reuters decidiu verificar essas afirmações, porque, para dizer o mínimo, elas soam estranhas. Em resposta ao pedido, um funcionário da Casa Branca repetiu que a isenção de sanções para a Hungria é exatamente por um ano e nada mais. E tem mais. Ele disse que Viktor Orbán tenta esconder algo. O funcionário acrescentou que a Hungria deu a Trump o compromisso de, nesse ano concedido, diversificar suas compras de petróleo e gás, ou seja, abandonar os russos e passar para alternativas. E Viktor Orbán acabou se prejudicando bastante. Já explico o motivo. Mas, segundo um funcionário americano, a Hungria assinou contratos de cerca de 600 milhões de dólares para comprar gás natural liquefeito dos Estados Unidos da América, e esse seria o preço pelo adiamento das sanções por um ano. Lembro que a Hungria manteve e até aumentou sua dependência da energia russa desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia em 2022, o que gerou críticas de vários aliados da União Europeia e da OTAN. E então, falando em Washington, logo após o encontro com Trump, Orbán citação: nenhuma sanção que limite o fornecimento para a Hungria por essas rotas ou as torne mais caras. Essa exceção é geral e não tem limite de tempo. Isso já está na declaração. E você só imagine o cinismo e a falsidade de Viktor Orbán,
que faz esse tipo de declaração sabendo que isso é mentira e adiamento. É só por um ano, não para sempre. Os dados do Fundo Monetário Internacional mostram que a Hungria comprou 74% do seu gás e 86% do seu petróleo dos russos em 2024. Em 2025, a participação do petróleo russo no volume total da Hungria chegará a 90%, ou seja, Orbán colocou conscientemente a Hungria em total dependência dos russos. Mas não foi à toa que a Rússia dava desconto para Viktor Orbán. Orbán podia comprar eleitores com gasolina barata, enquanto Moscou ganhava um servo leal dentro da União Europeia. Em Washington, Viktor Orbán afirmou que, sem acordo com Trump, os custos de energia teriam subido muito, prejudicando a economia e elevando o desemprego na Hungria. E, em parte, isso é verdade, mas o culpado por isso é justamente Orbán, que se recusou a diversificar o fornecimento de petróleo e gás. Mas Viktor Orbán tem outra opção, poucas horas antes do encontro com Trump. A empresa de refino de petróleo MOL, que administra refinarias na Hungria e na Eslováquia, declarou que, na verdade, não há nenhum problema em abandonar completamente o petróleo russo. A empresa afirmou que o oleoduto vindo da Croácia pode se tornar uma alternativa para mais de 80% de seus suprimentos caso as entregas de petróleo russo pelo oleoduto Druzhba através da Ucrânia sejam interrompidas. Mais uma vez. A empresa afirmou que, se os fluxos de petróleo bruto pelo oleoduto Druzhba diminuírem significativamente, a empresa MOL poderá aumentar a utilização do oleoduto Adriático e garantir cerca de 80% do fornecimento para suas refinarias, sem acesso ao mar, embora isso acarrete riscos técnicos mais elevados e custos logísticos maiores. E novamente não entrarei em muitos detalhes. Antes, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, que agora mente sobre restrições indefinidas, já havia descartado sanções permanentes. O próprio Péter Szijjártó afirmava ser totalmente impossível bombear petróleo pela Croácia, dizendo é tecnicamente impossível. Depois ele disse que os croatas só queriam lucrar com a guerra, especialmente dos húngaros, aumentando tarifas e afins, porque exigem que se pague pelo trânsito do petróleo, pelo oleoduto. E quando essas histórias também deixaram de funcionar? Szijjártó, de repente, em outubro deste ano, declarou, cito, devemos evitar uma situação em que dependamos de um único oleoduto, ainda mais vindo da Croácia. E sabe, Szijjártó provavelmente nem percebeu o quão absurdo ele soou, considerando que a Hungria depende em 90% de um único oleoduto chamado Druzhba, que transporta petróleo russo. Ele diz, como assim isso pode? Mas depender do oleoduto croata é totalmente impossível e inadequado. Mas a declaração da empresa MOL marca um ponto de virada para os meses de declarações de Orbán, Szijjártó e da própria MOL sobre o fato de que um país sem saída para o mar não tem alternativa a Moscou no fornecimento de energia. Agora vou dizer por que Viktor Orbán acabou se superando? Um ano de Donald Trump está à frente dos planos da União Europeia, aos quais Viktor Orbán tanto se opôs. Devido aos planos da União Europeia de abandonar completamente a importação de energia russa, após 2027 a empresa MOL terá que começar a se afastar gradualmente do petróleo russo. Mas, de acordo com os planos da União Europeia, contra os quais Viktor Orbán tanto lutou, ele ainda teria mais 2 anos para abandonar o petróleo russo. E agora, depois de uma grande vitória em Washington, apenas 1 ano. Na Casa Branca dizem, em 1 ano voltaremos para conferir. Mas as eleições para o parlamento da Hungria são na primavera de 2026, então esse tempo basta para manter a gasolina barata e tentar comprar os eleitores de novo. Aqui colocarei reticências. Comente suas opiniões abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos. Legendas de Matorzok.